Bom, seguimos aqui o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, que foi ditado pela Patrícia, a sua tia, e estamos no capítulo que fala sobre o umbral, essa região que é tão negativamente, né, colocada, até às vezes, mesmo na literatura espírita, que não a diferencia muito do inferno de outras religiões. E a gente está tentando, através das colocações da Patrícia, entender melhor, não apenas esse ambiente, né, onde acaba concentrando tantas e tantas energias e vibrações desagradáveis, mas como os seres que acabam se ligando e se dirigindo a essas concentrações por afinidade, por descuido ou por desconhecimento. E dando sequência aqui, né, Patrícia falava que o umbral das Américas é mais ameno, se comparado com o da Europa e da Ásia. O umbral do Velho Mundo é mais fechado, com abismos enormes e horripilantes. Isso é engraçado, né? Engraçado, até um termo meio esquisito de se usar aqui nessa situação, mas o umbral do Velho Mundo é mais fechado, com mais abismos e horripilantes. E isso faz a gente pensar de imediato. Se, dentro da história da humanidade na Terra, o povo mais, aqui falando em termos de Ocidente, mais antigo tem o pior umbral, digamos assim, né, se pior entre aspas, é porque eles tiveram mais tempo para perambular aqui pela Terra e cometeram mais erros do que as Américas, né? Que em teoria, na história da Terra, tem uma humanidade ali habitando há menos tempo, então ele criou menos situações que levassem à criação desses abismos. E isso me faz pensar quanto tempo a espiritualidade da Terra vem errando e vem se mantendo nessa vibração errática de desavença, de perseguição, de vingança, de ódio, de desamor, para que ainda hoje os umbrais dessas regiões fisicamente mais antigas sejam tão tenebrosos assim. Bom, temos muitos filmes sobre cada umbral de outras regiões, porque na aula prática iríamos visitar só o da nossa região. Por que é permitido existirem esses chefes? Perguntou Rosália, impressionada com o poder que eles têm. Todos nós temos nosso livre-arbítrio, respondeu Raimundo. Somos o que desejamos ser. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. São espíritos ávidos pelo fascínio do poder. Não seria interessante que uma equipe de bons espíritos doutrinasse? Indagou Rosália novamente. Surgiriam outros. Muitos esperam uma vaga de chefe. Entre eles, sempre há disputa pela chefia. Só quando apresentam sinais de cansaço é que existe oportunidade de mudança. Mas eles, como são inteligentes, sabem que um dia terão que mudar. Isso é interessante, que eu faço uma analogia agora. Ontem eu estava ouvindo o André Trigueiro falando
sobre essa situação abominável, né, que se abateu sobre o Rio de Janeiro há 2 dias atrás. E ele falava exatamente isso que o livro nos conta agora. Falando sobre a operação, né, ele dizia, né, que esse tipo de operação não gera benefício nenhum, porque os bandidos que são presos ou acabam desencarnando pela força empregada são rapidamente substituídos pelos que sobram. E é mais ou menos a mesma coisa que não adianta você simplesmente tentar retirar as lideranças do umbral. Você tem que fazer a mudança da mentalidade que cria aquele espaço vibracional se modificar. Então, da mesma forma que aqui, para a gente, digamos assim, minorar até o ponto de terminar com toda essa situação que gera o que aqui chamam de crime e por aí vai, você tem que mexer profundamente na estrutura da própria sociedade, mudar sua forma de agir, de pensar no outro, que é exatamente o que se tem que fazer com o umbral. O umbral não se acaba com o umbral retirando, doutrinando os seus chefes, doutrinando os mais violentos. Você tem que fazer um trabalho, ali no caso, de um por um, até que todos que mantêm aquela vibração acesa e viva modifiquem o seu pensamento, modifiquem a sua sintonia, modifiquem as energias que emanam da sua mente e do seu coração. Aí você acaba com aquele lugar, entre aspas. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, que se fala aqui no livro, né, nessa última frase aqui que a gente leu. Mas eles, como são inteligentes, sabem que um dia terão de mudar. Então, muitos desses, alguns chamam de dragões, né, das profundezas, dos abismos, eles têm discernimento para entender que aquele caminho não é definitivo, não é eterno, mas eles não querem a mudança e eles vão fazer de tudo para se segurar naquela posição, naquele ambiente, enquanto puderem. Isso, às vezes, fica até meio doido para a gente, mas é o que se fala aqui, cada um é o que quer ser. Nenhum de nós aqui, agora falando de nós mesmos, vai se tornar melhor, pior, vai se modificar, vai achar o seu caminho, se não for profundamente, na sua essência, perceber os deslizes que cometeu, entender os prováveis erros que possam ter gerado malefício, inclusive, aos próximos, em várias e várias oportunidades, e começar a trabalhar isso. Se a gente não começa pela humildade de entender que nós estamos não só muito longe de alcançar a plenitude da perfeição, mas como, sobre determinados aspectos, nem começamos a tentar, o caminho fica mais difícil, mais lento e mais, às vezes, angustiante. Eles não temem ser expulsos da Terra quando ela passar de planeta de expiação para o de regeneração,
indagou o Ivo. Ou não sabem disso? Sabem, mas sempre pensam que há tempo, que esse fato irá demorar para acontecer. Outros não se importam, porque o poder lhes sobe a cabeça. Sabemos que nós, uma grande parte dos terráqueos, fomos expulsos de outros planetas, de outro planeta, que passou de mundo de provação ao de regeneração. E aqui reiniciamos o aprendizado. Também na Terra haverá uma seleção, e nela ficarão só os bons e os que pretendem, com boa vontade e sinceridade, ser bons. E aqui ele fala uma coisa que a gente vem discutindo já durante essa semana, né? Que a gente não vai se melhorar para continuar na Terra. A Terra vai mudar o seu estado de padrão vibracional e a gente vai tentar se adaptar a essa nova realidade. Os que conseguirem poderão aqui permanecer. E é aquilo que a gente já falou, os que não conseguirem se adaptar à nova realidade da Terra não vão conseguir permanecer aqui porque aquilo vai incomodar e vão realmente preferir. E aí é uma coisa que se diz, vão ser expurgados. O expurgo lembra uma situação de simplesmente retirar aquilo que não está em condições de permanecer no lugar e jogar em outro. Então, acho que essa palavra também deveria ser revista, porque, na verdade, não acontece um expurgo, porque um simples expurgo seria falta de caridade. E a gente não pode esperar isso diante de tudo que a gente aprende em relação ao amor. Então, essa ideia de expurgo da terra, os que não melhorarem vão ser expulsos daqui, eu discordo. Eles não serão expulsos. A própria inadaptação deles à nova realidade farão com que eles procurem outro órgão. Muitos podem me dizer, isso é só uma forma que você está vendo mais romantizada. Talvez sim, talvez não. Mas se eu acreditar que o amor está acima de tudo, eu não posso aceitar que aqueles que estão mais resistentes a uma mudança possam ser expulsos pura e simplesmente. Nem nos filmes o umbral é agradável de ver. Sabem que aquilo é realidade e que ali estão irmãos nossos, deixou-me triste por momentos. Depois meditei no que Dona Laura me disse. Umbral não é sinônimo nem de sofrimento, nem de felicidade. É um lugar transitório. É um ambiente criado pelo mau uso da mente humana. Nem todos acham um umbral triste e feio. Muitos gostam de viver ali. Gostos diferem. Se a uns agrada a limpeza, a outros agrada a sujeira. Uns preferem a verdade, outros a ilusão e a mentira. Depois, ninguém está ali por punição, e sim por vibrar igual ao ambiente. Os que sofrem não ficam lá para sempre. Há o socorro. Diga. Eu já comentei isso com vocês, mas eu achei muito legal isso, porque vai de encontro, eu já comentei isso com vocês, vai de encontro com um lugar que eu desdobrei, que eu já comentei isso, que era um cortiço, porco na rua, esgoto a céu aberto, as mulheres fofoqueiras com essa na cabeça que é tipo lavadeira. E elas estavam felizes, cara.
tal como está ali, uns estão felizes, elas não estavam se importando com aquilo, sabe? Não era casebre, mas era casa de pauperado. O ambiente era todo inóspito, assim, não tinha ceia, não tinha nada, mas elas estavam felizes, era uma coisa incrível. É um choque um choque que você vê a discrepância, tal como ela fala aqui, ó. Gosto difere, uns gostam de limpeza, outros gostam de sujeiras. Uns gostam, então é o jeito dela. Deus não viola a consciência, ele estava bem explícito para mim. Elas gostam daquilo ali, então fica aí. Até que um dia os mentores, os amigos espirituais, está na hora de mudar, vamos mudar. Aí acontece, como você mesmo falou, ou até você que tem essa ideia, que acontece alguma coisa ali no meio que vai fazer com que elas tenham que mudar de atitude, elas mudando de atitude vão pôr outra faixa vibratória, só isso. A aula teórica foi ótima. Vimos muito sobre o umbral, havendo muito para ser visto e estudado. Não nos aprofundamos, porque o tempo de estudo era para conhecermos o principal somente. O umbral é imenso, do tamanho dos continentes. Onde houver um núcleo de encarnados, existirá também o espaço espiritual, bom e o ruim. Núcleos são agrupamentos de espíritos. Fiquei abismada com alguns núcleos, como o dos suicidas, que ficam quase sempre em vales e são visitados tanto por socorristas como pelos maus, que vão atormentar ainda mais os que lá vivem. Núcleos de drogados constituem-se quase sempre em pequenas cidades. Em certas localidades, são cidades grandes, fechadas e movimentadas, onde fazem grandes festas. O local de drogados na região chama-se Vale das Bonecas. Nele há casas e um grande laboratório. Vimos em filmes como é por dentro, inclusive o laboratório. Semelhantes se afinam e se constituem em núcleos de ladrões, de assassinos, etc. Então, isso deixa bem claro, né? Como o Jair disse, Deus não muda a cabeça de ninguém, não viola a consciência de ninguém. E cada um procura aquilo que lhe agrada. Como fizemos, cada um de nós, a vida toda, buscando interagir nos grupos que mais nós simpatizávamos, que mais nós tínhamos afinidade, e nos afastamos dos grupos que nos incomodavam, em que as afinidades eram menores. Na espiritualidade acontece a mesma coisa. Então, ele fala aqui, né, os ladrões se juntam, os assassinos se juntam, os drogados se juntam, os suicidas se juntam, porque o pensamento... As fofoqueiras se juntam. As fofoqueiras se juntam. Porque o pensamento que emana da cabeça... Gênero, os fofoqueiros também, hein? Atenção, atenção. Correto. Mas eu falei isso por causa daquela visão que eu achei engraçado. Que elas estavam, mas elas fofocavam com tanto vigor, sabe? Como se fossem as novidades da novidade. Era só isso. Estereótipos à parte. Andréa está certa. E partindo desse princípio, até, né, aquela história que anjo não tem sexo, né? E espírito também não. Esse é só um estereótipo da Terra mesmo, como tantos outros, né, que ainda permanecem na nossa lembrança. Mas os grupos se formam por afinidade, por pensarem da mesma forma, por pensarem igual, por aspirarem às mesmas coisas. E voltamos a estudar o umbral da nossa região.
Vimos o mapa e tudo o que existe lá está marcado e dividido em partes numeradas por setor, para que os socorristas tenham seu trabalho facilitado. Nossa, o umbral da região de Alatar, né, porque eles já deixaram aqui bem claro mais em cima, né, que onde tem um agrupamento de espíritos encarnados, tem um agrupamento espiritual também, que se vai montando de acordo com as suas afinidades. E o umbral da região dela, como de todas as outras, é totalmente mapeado. Ele sabe exatamente o tamanho, onde está concentrado tal grupo, onde está concentrado tal grupo. E por que isso não é feito uma mega operação, né, para se acabar com o umbral? Porque não resolve, não é assim que se resolve. As consciências que criam aquele ambiente precisam se modificar, mas não por imposição, não para acatarem uma determinação, por conscientização própria. E às vezes isso leva tempo. Em nossa região, há uma cidade umbralina de tamanho médio, com muitos núcleos. A maioria deles tem dominação dada por seus habitantes. Algumas são interessantes, outras ridículas ou obscenas. Existe um núcleo de alcoólatras que se chama Barril Grande. Possui algumas casas emendadas uma nas outras. Há o chefe, e ali vivem outros escravos, mas não há torturados. Seus moradores também gostam de vagar entre os encarnados e embriagar-se com eles. São 8h30, parar por aqui, né? Até voltar nessa semana que vem, no início da descrição, para a gente pegar a descrição do umbral da região dela como um todo, né? Mas ela começa descrevendo um núcleo, né, específico, né, que é como a gente sabe, né? As pessoas que gostam de beber encarnadas, quando saem, o que mais incomoda a elas no grupo? Quando tem alguém que não bebe. Eu já vi isso N vezes acontecer. O pessoal sai, todo mundo ali gosta de beber, mas quando tem um que não bebe, as pessoas se sentem incomodadas. Aí tentam fazer o quê? Ridicularizar aquele que não bebe, tentar forçar o que não bebe a beber, para provar. E provavelmente, se esse grupo continuar saindo, em determinado momento eles vão dar um jeito de evitar que esse que não bebe venha junto, porque ele acaba limitando ou atrapalhando, entre aspas, a diversão. E assim funciona a mente dos encarnados e, quando desencarnam, no mundo espiritual. E por isso que esses núcleos são mantidos. Dá licença, Silvio, rapidinho que já deu a hora. Eu só queria falar que é muito interessante isso aqui. Nas casas, esses núcleos têm algumas casas emendadas. Eu já contei alguns casos para vocês. Toda vez que vou nessas regiões, as casas de uma colada na outra. Tipo como é Ouro Preto, tipo aquele centro da cidade do Rio de Janeiro, aquelas casas portuguesas. É assim, o único lugar que eu vi uma vez que tinha pátio foi daquele Vale dos Suicidas, com fogo, alguma coisa assim, da minha prima que morreu, que tinha parte de tipo, porque o ambiente era de tanta agressividade que você via uma natureza ao redor, acho que para tentar amenizar a dor o sofrimento daquele pessoal. Mas de resto, é tudo assim, casa uma colada na outra, tal como ela fala aqui, não muda nada. É só isso. Vamos lá, voltar para a nossa musiquinha.